Por que que em um ambiente o que era fruto de uma necessidade, no outro ambiente era fruto de prosperidade? Os meus caminhos não são como os teus caminhos. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Assim como não desce a chuva e a neve do céu e para lá não torna, mas antes da semente ao que semeia e pão ao que come, assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, ela prosperará para aquilo que foi designada. Alguém levante a mão e solta o leão que está aí dentro. Eu nunca deixei o controle. Todas as coisas estão patentes aos meus olhos, todas as coisas estão guardadas debaixo das mãos de Deus, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Amém? Mas as pessoas dizem: pastor, mas eu estou cansado. E Deus, meu irmão, Deus nunca vai ao cansado, é o cansado que tem que ir até Ele. Ele diz: vinde vocês que estão. O cansado é que tem que vir. Deus não vai ao cansado, é o cansado que tem que vir. Então arrume forças aí e vá buscar seu Deus. Amém? E vai viver o que Deus tem para você. O que Deus tem para você é glorioso. Amém, irmãos? Que manhã gloriosa. Eu gosto de pregar de manhã, porque de manhã a gente não tem muitas bobagens na cabeça, né? Amanhã está fresquinha, acabou de acordar, tomou um café, tudo lindo, maravilhoso. Aleluia. Você ainda não viu o zap, né? Não, ainda não leu o WhatsApp. Está tudo ali ainda, não viu os BO. Está tudo bem, glória a Deus. Que bom estarmos aqui, irmãos, que bom. E final de semana, final do mês a gente está aqui de novo, né? Né? Dobradinha em março, né? Glória a Deus, que bom. Nós estamos felizes de poder servi-los na mesa do Senhor. Quero louvar a Deus. Estamos recebendo uma visita ilustre aqui, nosso amigo Paulo Vieira, sua família. Deus abençoe esse homem que tem revolucionado o mundo dos negócios na presença de Deus. Glória a Deus pela sua vida, Paulo. Sem te conhecer, eu já orava muito por você. Sempre orei muito por você. Deus sabe o que eu estou falando aqui, porque um avivamento, ele precisa ser ministrado em duas áreas. Tem duas pessoas, ou dois personagens bíblicos que têm ministrado muito no meu coração. Um é Daniel e outro é José. Porque para duas nações pagãs, esses dois homens, eles trazem uma transformação naqueles ambientes. Daniel fala de uma transformação moral da nação, e José fala de uma transformação econômica. José foi um homem que transformou o Egito debaixo de uma graça de Deus. Então eu sempre orei por você nesse sentido. Senhor, guarda o coração do Paulo, guarda a vida dele. Esse homem Deus tem usado para revolucionar a área econômica, principalmente da igreja, acordando os irmãos, né? Porque como o pastor Juscelio falou aqui, as pessoas, isso é do diabo. A gente costuma dar coisa para o diabo que o diabo nem sabe que é dele, e ele nem queria, porque ele nem é dele mesmo. Ele nem sabe que ele podia pegar isso. Pastor, mas o diabo, o senhor está dizendo que o diabo é burro? Ele não tem o Espírito Santo. Quem tem revelação das coisas que estão por vir são vocês, não o diabo. Então o senhor está dizendo que o diabo vem na igreja? Vem. Para quê? Para aprender com a gente o que Deus está por fazer. Como é que é? Não, eu não quero ser prolixo aqui não, mas eu quero que você entenda. Satanás não tem o Espírito Santo, e você deveria celebrar por isso, porque Deus só deu do seu Espírito para o ser humano, para você que aceitou Jesus e entregou sua vida para Cristo. Então você tem revelação do futuro, o diabo não. Alguém me disse esses dias assim: o pastor, enquanto o senhor estava pregando, tinha uns anjos assim, eu vi anjo. Eu digo: você viu? Eu doido para ver um anjo. Esses dias eu fui pregar num encontro da Nívia Soares. Ela estava falando da menina dela de 7 anos que teve uma revelação, acordou de manhã e disse: mãe, foi arrebatada, eu estive no céu, Deus passeou comigo, Jesus andou comigo e me mostrou coisas. Eu digo:
Ô Nívia, não está certo isso. A gente está 25 anos no ministério. Essa menina de 7 anos foi na eternidade. Ela disse: eu comi uma coisa doce. O anjo botou uma coisa doce na minha boca. Eu digo: maná não. Fiquei com uma inveja da menina. Sentei com ela para ouvir. Ela ministrando, irmãos. Ela fala normal assim, natureza. Normal, na natureza. E essa irmã que me chamou um dia disse: pastor, o senhor estava pregando, estava cheio de anjo. Eu disse: que bênção. Ela disse: os anjos vêm na igreja, pastor? Eu disse: evidente. Ela disse: o que eles vêm fazer na igreja? Eu disse: eles vêm fazer duas coisas. Primeiro, ministrar, porque eles são ministradores de bênção. E eles vêm aprender com a gente. Como é que é? Anjo vem aprender com a gente? Eu disse: meu filho, o anjo, ele não tem o Espírito de Deus. Ele foi criado por Deus, mas Deus não soprou nele o seu Espírito. Ele não tem a revelação da eternidade. Então, se você passar por aí e ver um anjo com um iPad anotando, não se assuste. É a mesma coisa as trevas, querido. Jesus não é só o cabeça da igreja, Ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Amém? Então, Paulo, Deus abençoe sua vida, sua família. Deus abençoe todos vocês que contribuem, para a vida da igreja, que contribuem para que a igreja seja clara, se torne alguém clara, nesse cenário, O trabalho da igreja, irmãos, não é defender a igreja não precisa de defesa. A igreja é gloriosa. Amém? Louvado seja Deus. E eu louvo a Deus porque Deus tem levantado homens com entendimento e que tem tocado em áreas que a igreja jamais tocou, Antigamente, eu sou nascido na igreja. Meus bisavós eram presbiterianos. Então, antigamente, Deus me livre, um instrumento desse na igreja, isso aqui era do Satanás. Esse menino lá já estava no inferno lá. Esse instrumento aí, o sangue de Jesus tem poder. Mas a gente foi acordando para quê? Porque tudo é do Senhor, irmão. Amém? E é sobre isso que eu quero pregar. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Então não peça para Deus estar no controle, porque Ele nunca perdeu o controle. O Senhor me repreendeu nesse dia. Não me peça para estar no controle. Quando você fala isso, você age como se eu nunca estivesse no controle, ou se eu tivesse perdido o controle. Eu já falei sobre esse texto aqui, não é a mesma coisa que eu vou falar, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 103 e o verso de número 13. Glória a Deus. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Aleluia. Salmo 103 e o verso 13 diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, e como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não se compadece mais. Mas o amor do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua retidão sobre os filhos dos filhos. Perceba que Deus é geracional. Sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre aqueles que se lembram do seu mandamento para o cumprirem. Agora guarda o verso 19. O Senhor estabeleceu o seu trono no céu, e o seu reino domina sobre tudo. Acabou. Fim de papo. O seu reino domina sobre tudo. É como se Deus estivesse conversando com a gente. Deixa eu conjecturar um pouquinho aqui com você sobre isso. Como nós falamos ontem, numa oração, é Deus quem fala, não eu.
Oração não é para dar ideias para Deus como se Deus perdesse o controle. Oração é para ouvir a Deus, para ouvir a Deus e ouvir o que Deus está fazendo, e eu sou contribuinte daquilo que Deus está fazendo. Quando Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, Ele está dizendo: coloque o seu ombro debaixo do meu jugo. Ou seja, jugo é um instrumento para que dois carreguem. É como se Jesus estivesse dizendo: vamos fazer isso juntos, vamos trabalhar nisso juntos, vamos resolver essa situação juntos. A ideia de Deus sempre foi coletiva, a linguagem do céu é coletiva. Façamos na criação, ou façamos é coletivo, é plural. Deus é uma comunidade de três: Pai, Filho e Espírito Santo. O inferno é um lugar que só um manda, mas com Deus não é assim. Talvez o maior atributo de Deus para mim é como se Deus dissesse assim, é como se Deus diminuísse. Você vai ver na Bíblia muitas vezes Deus pedindo conselho para Moisés. Você vai ver na Bíblia em Êxodo 31, 32, Moisés pregando para Deus. Quando Deus disse: eu vou destruir tudo, Moisés disse: não, Senhor, te arrepende agora do que tu falaste. Moisés convidou Deus para aceitar Jesus. Não, Senhor, o Senhor precisa se arrepender, o Senhor não pode fazer isso. E Moisés começa a pregar e dizer assim: lembra-te do que tu disseste a Abraão. É como se Deus tivesse esquecido. Mas o maior atributo de Deus para mim é essa capacidade que Ele tem de esvaziar o pneu, de se calibrar na nossa cultura, na nossa humanidade. Por isso que quando Deus quis se revelar ao homem, Ele não mandou um livro, Ele mandou um homem. Ele se vestiu de carne, Ele desceu até na minha estrutura, para que eu entendesse que assim como Deus pode se tornar alguém, homem, alguém humano, que nasceu na casa do Zé e da Maria, Deus está dizendo o seguinte: assim como eu posso ir aí, você também pode vir aqui. Assim como eu posso diminuir para estar com você, você também pode crescer para estar comigo. O que a gente não pode acostumar é achar que Deus vai descer aqui e pagar as nossas contas. O que a gente não pode se acostumar, irmãos, é achar que Deus vai vir aqui e resolver os nossos BOs. Não, Deus me chama para estar junto, mas é no ambiente dele. Por isso Ele estabeleceu o seu trono no céu, e de lá Ele domina sobre tudo. É de lá. Então, como o pastor José estava falando aqui de ambientes, eu peguei no meu espírito, é isso. Deus não pode dar unção para algumas pessoas, dar prosperidade para algumas pessoas por causa do ambiente delas. Muitas vezes Deus tem que mudar ela de ambiente para poder depois derramar sobre ela alguma coisa. Você vai ver muitas vezes a promessa para Abraão foi: sai da tua terra. Se você ler, eu estou sendo rápido aqui para a gente não perder nenhum, assim, eu quero que você seja impregnado dessa palavra. Se você ler Números capítulo 33, você vai ver que Deus falou para Moisés registrar as saídas de cada acampamento. Ou seja, cada lugar que Moisés saía, ele registrava. E saímos de tal, e saímos de tal. Ele nunca era a entrada, era sempre a saída. Porque se você estiver disposto de sair da onde Deus está tirando você, a entrada, irmão, ela vai ser novidade de vida para a tua vida logo, logo. Fique esperto. Deus não registrava as entradas, Ele registrava as saídas. Você vai ver a saída do Egito, você vai ver a saída de Abraão da casa dos seus pais, você vai ver a saída de Davi da casa de Saul. Você vai ver, sempre foi uma questão de ambiente. Sempre Jesus teve que se esvaziar de si mesmo e sair do seu ambiente e descer até onde estamos. Deus tem um negócio com isso tremendo. Então sempre você vai ver Deus dizendo: saia, saia, saia. Ele nos transporta de um lugar para o outro, mas eu tenho que estar disposto a me mover do lugar que Deus está me movimentando. Então às vezes, por que eu oro e as coisas não acontecem? Você já viu, irmãos? Eu conheço pessoas que passam o dia inteiro no monte orando. Eu conheço pessoas que oram em jejum assim 4, 5 vezes por semana, mas estão sempre endividadas, sempre com problemas. Mas como que Deus não dá dinheiro para essas pessoas, meu Deus?
Elas estão orando, estão buscando, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós achamos que se a gente for espiritual, Deus vai nos dar coisas materiais, e é totalmente ao contrário. Lucas capítulo 16, versículo 10 em diante diz: se você for fiel na riqueza ilícita, é que Deus te confia as verdadeiras. Então é necessário você ser fiel em coisas materiais. Fique tranquilo, eu não vou fazer oferta. É necessário você ser fiel em coisas materiais para Deus te confiar riquezas verdadeiras, que a ferrugem não corrói, os ladrões não assaltam nem roubam. É necessário. Então a gente acha o seguinte: então eu vou orar, eu vou buscar Deus, eu vou jejuar, porque Deus vai me prosperar. Não, irmãos, é ao contrário. Você tem que ser fiel nas coisas que estão nas suas mãos, nas coisas que você tem, nas coisas que você faz, em cada detalhe. Então as riquezas espirituais, irmão, como que Deus vai revelar coisas profundas que nem a NASA sabe? Como que Deus vai revelar coisas profundas em corações avarentos e gananciosos? Como Deus vai revelar coisas profundas que tem a ver com a vida dos outros, que tem a ver com transformações de cidades, transformações geracionais? Como Deus vai revelar e dizer: olha, eu vou fazer isso com você, eu vou te abençoar? E não, Deus vai medindo você no pouco, sabe? Deus vai medindo você no pouco, Ele vai dando e depois vai dizendo: devolve. Então para que Deus me prospera? Só para me devolver. Deus enche o barco de Pedro e depois pega tudo de volta. Ele não chamou Pedro para o ministério. Primeiro ele encheu o barco e disse: deixa tudo e segue-me. Não, peraí. O senhor está como é que é? Pedro está lá pescando, não pegou nada. Aí a gente diz assim: coitado, vamos ajudar esse cara, vamos dar um ministério para ele. Irmão, se o cara não deu certo em lugar nenhum, como é que ele vai dar certo no ministério? Aí, o que é que Jesus faz? Pedro, volta lá. No mesmo lugar? No mesmo lugar. Agora você tem uma palavra, volta lá. Pedro pesca, encheu os dois barcos, rede rasgando, barco afundando, prosperidade, abundância. Não é porque quando Deus fala com você uma coisa, você obedece, até quem está perto recebe, irmão. Ah, não é? Pedro fez até sinal para os companheiros: vem cá e ajuda aqui que tem para todo mundo. Prosperidade é assim: uma coisa é ser cheio, outra coisa é ser transbordante. Quem transborda, e prosperidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com tudo que Deus faz na sua vida. E encheu os dois barcos. Quando Jesus chegou no barco, chegou na praia, Pedro chegou na praia, Jesus disse: deixa tudo e segue-me. Aí eu fico perguntando: Senhor, o cara não fez nada a noite inteira, não pegou nada, não tinha mais opção nenhuma, por que o Senhor já não chamou ele ali? O Senhor cria uma opção para ele, só para Pedro ter uma escolha. Porque Deus não quer ser a sua última opção, embora para muitos ele tenha sido a última opção, mas Ele não quer ser a última opção. Ele cria um padrão para você, Ele te dá prosperidade, Ele te abençoa, Ele te dá fama, Ele te coloca em lugares altos. Depois diz assim: deixa tudo e segue-me. Esse Salmo 103, ele começa assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É tudo. Eu adoro a Deus com tudo. Eu adoro a Deus com a minha vida, não é só com a minha teoria, é com as minhas práticas. Eu adoro a Deus quando eu negocio, eu adoro a Deus quando eu compro, quando eu vendo. Eu adoro a Deus quando eu devolvo um troco a mais. Eu adoro a Deus quando alguém me ofende. Eu posso ofender ou eu posso dar amor. Não, mas me ofendeu, mas o caráter dos outros não define o meu caráter. O caráter de ninguém define o meu. Deus está dizendo o seguinte: eu governo sobre tudo. E você está pedindo para que eu governe? Eu já governo sobre tudo. Eu quero que você entenda quem governa. Eu quero que você tenha uma cosmovisão de quem está no trono, de quem governa a sua vida.
E conversando com Jesus, deixa eu falar algumas coisas que ele falou para mim. Era uma oração pessoal, mas eu vou falar para vocês. Eu estava orando e dizendo: Senhor, governa, porque a gente estava para comprar um terreno para o ministério. E eu dizia: meu Deus, e agora? E eu dizia: Deus, governa sobre isso. Ele disse: ô Luiz, eu sempre estive aqui no trono, é você que olhou para o outro lado. Eu sempre estive aqui, é você que ficou olhando para o outro lado. Eu sempre estive aqui, é que você colocou as suas expectativas em pessoas e não em mim. Ei, eu tenho saudade quando eu era a sua única luz. Deus está falando com você aqui. Sabe o que Deus falou? Eu tenho saudade, Luiz, quando eu era a sua única luz. Quando você não tinha outra luz, não tinha outra segurança. Aleluia, eu tenho saudade. Você está correndo para tantos lugares, mas eu continuo no mesmo lugar. E você sabe o caminho de me achar. Cara, vou falar uma coisa, pastor José. Foi uma oração terrível, porque Deus estava falando isso para mim. Você não pode olhar para outros lugares. Você não pode depender de outras pessoas e de outras coisas. Você está correndo tanto. Eu não estou apressado e nem preocupado. O ansioso aqui é você, não sou eu. E eu comecei a chorar. Ele disse: não fica com peninha de você não. Eu não tenho pena de você, porque eu sei o que eu coloquei aí dentro. Eu não tenho pena de você, Luiz. Irmãos, Deus está dizendo aqui para mim e para você nessa manhã: eu sempre estive onde eu sempre estive. Eu ainda estou no mesmo lugar. Sobe aqui e eu te mostrarei o que vai acontecer. Irmãos, nós estamos no prelúdio de um grande avivamento nessa nação, que vai tocar todas as esferas de uma sociedade. Esperem, vocês vão ver isso. E a gente diz assim: não, mas a igreja precisa se arrepender. Irmão, só quem pode gerar esse nível de arrependimento que a igreja precisa é a presença de Deus. Amém? Nós achamos que é o nosso arrependimento que atrai a Deus. O que Deus fez está feito, irmãos. O meu arrependimento é para dizer se eu participo ou não disso, porque o que Deus vai fazer já está pronto. Ele faz o fim desde o começo. Dele é o alfa e o ômega. Amém? O meu arrependimento não é eu vou me arrepender para Deus fazer. Não, eu vou me arrepender para que eu possa participar daquilo que Deus está fazendo. Porque Deus vai fazer, Ele vai fazer, não tem como Ele não fazer. Está pronto. Apocalipse não deveria ser lido com medo, deveria ser lido com esperança, porque Ele falou que o fim da igreja é glorioso. O fim da igreja é glorioso. Oh meu Deus. Mas você está olhando para muitos lugares. É como se eu estivesse dizendo: Luiz, tenho saudade quando eu era a sua única luz. Eu tenho saudade quando eu era a sua única esperança. Eu continuo no mesmo lugar. Quem mudou de lugar foi você. Eu não estou apressado e nem preocupado. Sobe aqui e eu te mostrarei o que está por vir. Tem um monte de gente tentando acertar o futuro, tentando acertar os próximos dias. Quer saber o que eu acho? Eu acho que não tem ninguém na terra capaz de entender todos os acontecimentos dos próximos dias, porque as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que aprendamos a guardar todos os decretos desta lei. Deuteronômio 29:29. Sabe qual é o nosso problema? É que nós temos coisas reveladas no céu, mas a gente não trabalha nelas. A gente fica querendo descobrir o inusitado, querendo descobrir o sobrenatural, mas as coisas que Deus disse, o básico, o beabá, é tão básico que a gente não dá valor. Peraí, o senhor está dizendo que tem coisas que Deus me revelou e tem coisas que Deus escondeu de mim? Não, Deus não escondeu de você, Ele escondeu para você, para um tempo determinado.
Porque há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo e um modo. Não é o modo que determina o tempo, é o tempo que determina o modo. Não é a roupa que determina a estação, é a estação que determina a roupa que eu devo usar. Então, quando mudar a estação, mude de roupa. Há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu ou do sol. Muda o cenário, muda a forma de fazer. Muda o cenário, muda a forma de fazer. No deserto ele disse assim: não junte pão, coma hoje, amanhã tem de novo. Não traga bacia, não traga a panela. Coma aí secadinho, pega o que você vai comer hoje e coma. Amanhã você vem de novo. Mas na multiplicação dos pães, Jesus disse o seguinte: junte tudo para que nada se perca. Porque quando muda o cenário, muda a forma de fazer. É que religiosamente, religiosamente a nossa mente está cauterizada por um ensino religioso que disse: é assim. Aí mudou a estação, você não mudou de roupa. Aí você vê todo mundo usando uma roupa, você diz: sangue de Jesus tem poder, está endemoniado. Por quê? Porque você ficou na estação de trás. Por isso que o cenário é profético, irmão. O cenário é profético. Por isso que nós precisamos que os profetas anunciem o cenário que está por vir. Mas nem eles mesmos têm toda a clareza. Um profeta por isso que todo profeta precisa ser pastoreado. Porque nos 5 ministérios o profeta é o que mais sofre. Por quê? Porque ele vê primeiro. E é terrível ver primeiro e convencer os outros que você viu. É terrível chegar e dizer assim: Deus me falou isso. Tá doido? Imagina, Deus chama Josué. Vem cá, Josué. Aí chama Josué e fala. Depois ele diz: Josué. Aí Josué vem, reúne o exército e diz: Deus falou que vai derrubar o muro. Tá, então vamos preparar. Não, Deus falou que é sem espada, sem lança, sem arma. Como é que é? Grito. Você está brincando? Ele falou comigo ali, E Deus falou que é um atrás do outro. Irmão, Deus é lindo, Ele conhece crente. E é em silêncio. Porque crente, se ele ora e não acontece no primeiro dia, ele já começa a murmurar. E crente fala com os olhos. Então ele botou um atrás do outro para ninguém olhar um para o outro. Porque crente está assim na igreja. Então um atrás do outro não pode falar e não pode olhar um para o outro. Deus é lindo, irmão. Ele guardou aquele ambiente da murmuração. Porque não tem coisa que detona mais as promessas de Deus do que a murmuração. Deus fala e tem uma meia dúzia que diz: não acredito, sai daqui pelo amor de Deus. Sai de perto de mim, pelo amor de Deus. Se você que não acredita, eu acredito. Se a minha Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu o peixe, eu acreditava. Se a minha Bíblia dissesse que Moisés atravessou o mar de jet ski, eu acreditava. Então o senhor é maluco? Não, eu sou bem-aventurado. Bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Eu não sou maluco, não, eu sou bem-aventurado. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Sabe qual é o problema da igreja? Ela ficou muito inteligente. E ela ficou burra na fé. Ela ficou muito lógica. 2 e 2 é 4. E Deus diz: não é 10. Deus te converte. Te arrepende agora do que tu disseste. A igreja ficou muito inteligente. As nossas elucubrações obsessivas, religiosas, as nossas conversas intermináveis, teológicas. Quando é que ele vem? No começo, no meio ou no fim da tribulação? Eu sei lá e eu quero saber que ele vem. E se ele vier no começo é melhor, que daí não passa tanta luta. Mas se ele vier no meio, aleluia, vamos se preparar. E se ele vier no fim, nós estamos acabados, mas nós vamos ver também. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu não vou ficar discutindo coisas tolas, elucubrações obsessivas. A sua ceia é de vinho ou de suco de uva?
Nós já fizemos ceia na África de água de coco e banana, porque não tinha vinho e não tinha pão, e a gente queria ensinar quem era Jesus. Não tinha vinho, não tinha pão. Pega uma banana aí, esse é o corpo de Cristo. Me dá água de coco. E todo mundo tomou e chorou, Juscelio. Sabe por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive e ele não está preso a essas cerimônias religiosas. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, levanta a sua mão, solta um pouco, solta. Pois não há outro igual a ti, não há. Pois não há igual, Não há. pois não há outro igual a ti, não há. Não existe ninguém mais importante. Que o meu amado, não existe ninguém mais importante que o Senhor. Isso é que importa. Não existe ninguém mais importante. Isso é que importa. Não perca tempo com conversas tolas, irmãos. Não perca tempo com conversas tolas que não influem, não contribuem e nem auxiliam. Não perca tempo com coisas que não edificam. Meu Senhor está sentado no seu trono, da onde Ele domina sobre tudo e sobre todos. Ele não precisa perder o controle para ser Deus, e Ele não precisa ficar perdendo tempo com essas conversas tolas. Aí alguém me mandou na internet esses dias: ô pastor, o que é que o senhor acha dessa igreja toda preta? Eu digo, é melhor para filmar. Não, é do diabo. Eu disse, meu irmão, e se você chegar na eternidade e Jesus for um negão de 2 metros de altura, sentado no trono ao lado de Deus? Deixa de ser menino. Deixa de ser menino. Deixa de ser menino. Não. Vou falar da Bíblia de vocês. Aleluia. Glória a Deus. A voz dele é a mesma. O lugar dele é o mesmo. E quer saber, você já conhece. Em algum lugar você foi substituindo. Em algum lugar. Então, por favor, não se comporte como se você não soubesse que Deus não está ali. Não o trate na terceira pessoa. Ele é Emanuel, é o Deus presente, é o Deus comigo, é o Deus agora, é o Deus de já. Quer saber? Pare de chorar e sobe aqui, como diz o Senhor. Pare de chorar e sobe aqui, e eu te mostrarei o que está por vir. Até na eternidade. João teve uma visão da eternidade no capítulo 4 de Apocalipse. Ele disse, ele começou a chorar porque ele viu que o livro estava fechado. E aí alguém olhou para ele e disse, para, rapaz, de chorar. Teve um que venceu e ele é digno de abrir o livro. É nessa expectativa que você precisa andar, querido. Qual é a sua cosmovisão? A cosmovisão que você tem do cristianismo qual é? Irmão, claro, se você arranca um sofrimento do meio do cristianismo, você acaba ludibriando essa mensagem. Por quê? Porque a escola do sofrimento é a única capaz de gerar na gente a humildade de Cristo. Então é necessário, e não tem como você crescer em perseverança se não for por tribulação. Romanos capítulo 5, versículo 3 diz que a tribulação produz a perseverança produz a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Leia Tiago, olha, deixa eu ler para você, deixa eu ler aqui Tiago, meu Deus, capítulo 2, Tiago capítulo 2 mesmo, está na Bíblia, olha aqui,
Não trate Deus na terceira pessoa. Olha o que diz Tiago. Não, capítulo 1, perdão, e versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações. O senhor está dizendo para mim ficar alegre no meio da luta? Sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança, e a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejamos maduros, completos, não tendo falta de nada. Não existe maturidade sem dificuldade, irmãos. O problema é que a dificuldade, ela tem a capacidade de transformar um homem maduro ou duro, ficando rígido nos seus relacionamentos. Então, você acha mesmo que Deus não terminaria o que começou? Foi essa pergunta que o Senhor me fez num tempo de oração. Você acha que eu não terminaria, Luiz, o que eu comecei? Você acha que eu deixaria pela metade? Sobe aqui, pare de chorar, eu sou digno de abrir o livro. Você acha que, mesmo que Deus te trouxe até aqui para viver uma vida de derrotas, para viver uma vida onde você tem que estar pedindo diariamente o controle de Deus? Eu vou falar uma coisa, não se escandalize comigo. Se escandalizar a hora que passa. Um dia Deus me falou em um tempo de oração, porque eu não vou orar pedindo para Deus transformar os outros, não. Eu vou orar pedindo para Deus me transformar. Eu quero mudar a minha ótica, a forma que eu estou vendo o cristianismo. Aleluia. Um dia o Senhor disse assim: você acha mesmo, Luiz, que eu não sabia que você era uma prostituta quando eu comecei a namorar com você para me casar? Você acha mesmo que eu não sabia que você era capaz de me trocar por qualquer outra coisa? Mas mesmo assim eu acreditei no meu amor por você, não no seu amor por mim. Cara, não tenha vergonha da sua história, mas por favor, também não se encante por outra beleza. Não tenha vergonha da sua vida, mas também não se encante por outra coisa. Ou você acha mesmo que Deus não sabia de tudo? Você acha que Deus não sabia que a gente poderia agir como se Ele não estivesse presente, ou se tudo que a gente tem não fosse Ele que deu? Vou dar um recado para você. Nós estamos vivendo num tempo que não são dias de mostrar medalhas, são dias de mostrar cicatrizes. Porque o mundo não confia em mais ninguém. Então deixe os seus troféus e as suas medalhas na prateleira. Mostre a sua cicatriz. Mostre: ó, isso aqui foi uma briga, isso aqui eu venci um demônio, isso aqui foi uma luta, isso aqui foi... Quando você chegar na eternidade, vai ter um homem. É um homem que está lá, não é um anjo de asinha. É um homem que venceu a morte e o inferno. E você vai olhar na mão dele, você não vai ver um troféu, você vai ver uma cicatriz. Porque os troféus sinalizam que você venceu, ou melhor, o que você venceu. Os troféus, eles sinalizam que você venceu alguma coisa, ou melhor, que você aprendeu alguma coisa. Os diplomas sinalizam que você aprendeu. Cada curso que eu faço, eu ganho um diploma. Então você vai no meu escritório, eu estou com um monte de diplomas, de coisas que eu aprendi. E ali está dizendo o seguinte: Luiz Hermínio ele é capaz de falar disso porque ele aprendeu sobre isso. Os diplomas sinalizam o que eu aprendi, mas só as cicatrizes têm a capacidade de sinalizar o que eu venci. Então quando você olha para uma pessoa com cicatrizes, você vai ver: ela venceu. Ela venceu a dor, ela venceu a infecção, ela venceu a inflamação. Então nós estamos nesses dias, irmão, atrás de homens e mulheres de cicatrizes, porque a teoria sem a prática, ela só fortalece a hipocrisia. Nós temos que viver nesses dias um evangelho na prática. A prática. Por isso que Deus não quer que você, Jesus não quer que você ouça Ele, Ele quer que você imite Ele.
Você ouve para imitá-lo. Você não ouve só para aprender, você ouve para imitá-lo, para dar continuidade. E ele diz: ó, eu vou ao Pai, e você fará as obras que eu faço, e fará maiores do que essa. Porque você vai dar continuidade. Você é uma carta viva. Sabe o que é uma carta viva? É a extensão do verbo vivo. Eu sou uma carta viva, então eu tenho que experimentar, eu tenho que viver. Então as pessoas querem estudar Deus, elas botam Deus numa maca e querem abrir Deus no meio, vamos fazer a anatomia de Deus. Deus, você não estuda, você experimenta. Provai e vede que o Senhor é bom. Ninguém conhece a bondade de Deus sem comer com Ele, sem viver com Ele, sem ser arrebatado do seu mundinho para o mundo dele. Então é isso, irmãos. Você acha que eu não sabia que você seguiria após outros deuses? Mas mesmo assim eu casei com você. Então, Luiz, não tenha vergonha da sua história, mas por favor também não me troque por outra beleza. Aleluia, aleluia. Então qual é o segredo, pastor? É um só. Paulo nos ensinou. Vamos ler? Gálatas capítulo 2. Paulo me ensinou. O único segredo de se manter próspero, se manter ungido, se manter abençoado, se manter leal, se manter amigo. Gálatas capítulo 2. E o versículo de número 20 diz assim: estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Meu recado para você nessa manhã é: se mantenha crucificado com Cristo. Se mantenha crucificado com Cristo. Agora como? Ô Júnior, você já ouviu alguém se crucificar sozinho? Não, você precisa de um carrasco. E como diz o meu amigo Roberto Carlos, esse cara sou eu. Então aquela pessoa que você pensa que está te fazendo mal, ela está te crucificando. Você está doido para descer da cruz de Xalabacanta, labassúria, mas ela está te ajudando a ficar aí. O cara que entregou Jesus para morrer, Jesus disse: amigo, faz o que tu tens para fazer. E o cara que disse: eu morro no seu lugar, ele disse: para trás de mim, Satanás. Tu só entende as coisas dos homens, tu não entende as coisas de Deus. O cara que queria morrer no lugar de Jesus, ele chamou de demônio, Pedro. O cara que entregou ele disse: amigo, faz o que tu tens para fazer, mas faz logo. Sabe quem é meu amigo? É quem me ajuda a ir para a cruz. Sabe quem é meu amigo? Aquele que me faz enxergar a mim mesmo, que faz eu olhar para dentro de mim e perceber que eu não sou tão bom assim. Essa capacidade Jesus tinha. E Jesus não pregou para Pedro, não disse: seu traidor, seu miserável. Ele só olhou. A Bíblia diz que ele só olhou. Pedro, meu Deus, aquele olhar penetrante. Entrou, pronto, acabou. Então, meu irmão, mantenha-se crucificado. A cruz é o único lugar que você se esvazia por amor. A cruz é o único lugar, foi o único lugar onde Deus se esvaziou por amor. A cruz quebra toda a influência que você tem com o mundo. Agora, por que eu estou falando isso? Por que eu preciso estar na cruz? Porque Deus quer me enviar para o mundo. Não, mas você tem que cuidar, o mundo é do maligno. Irmão, nem o inferno é do diabo. O que é do mundo é o sistema, é a forma. Você não pode ter medo do mundo.
Você não pode ter medo das coisas que o mundo vive, porque Deus quer te infiltrar lá. Agora, se você tiver crucificado com Cristo, você não vai ter medo do mundo, porque você está morto para si mesmo. E aí você pode se influenciar, você pode influenciar no negócio, você pode influenciar na política, você pode influenciar na arte, você pode influenciar na educação, na saúde, você pode influenciar em todas as áreas. Por quê? Porque você está crucificado com Cristo. Amém? Você não quer estabelecer a sua vida nesse mundinho, você espera um reino que virá, uma pedra que foi cortada sem a ajuda de mão de homem, e dará contra todos os impérios da terra, e um novo reino será estabelecido. Você está me entendendo, querido? Por que eu, como cristão, preciso morrer para o eu, preciso estar na cruz? Porque Deus vai me levar para o mundo. Deus vai me levar para o mundo. Por quê? Porque Ele amou o mundo. Deus não é evangélico, e Deus não é católico, Ele não é espírita, Ele é santo, e Ele quer salvar o mundo. Essa pessoa que você odeia, essa que você lembrou dela agora, Deus quer salvar ela também. E como Deus queria usar você para isso. Então o homem que está crucificado, ele não tem medo do mundo, porque ele não serve mais o pecado, como diz Romanos capítulo 6, versículo 4. Não foi somente ele que morreu por mim, eu também estou disposto a morrer por aquilo que ele fez. Por isso que o evangelho é categórico. Ele diz assim, aquele que não tomar a sua cruz não é digno de mim. Assim como eu dei a minha vida por você, Ronaldo, você também tem que dar a sua vida por alguém. Cruz é um lugar que é só você pode morrer. Cruz não tem lugar para dois, é só para você. Por isso essa responsabilidade que eu fui chamado, você foi chamado para viver um estado de submissão a Cristo. Irmãos, ultimamente eu tenho pregado sobre isso, o cristianismo do Cristo. Porque o cristianismo do Cristo muitas vezes ele é diferente do cristianismo da igreja evangélica. Tem um cristianismo do Cristo, nós não podemos tirar a correção do amor. Jesus diz, você é meu amigo, Júnior, eu já não te chamo de servo, e sim de amigo. Mas quando ele vai tratar com você, ele não te trata como amigo, ele te trata como Senhor. Eu sou o teu Senhor, mas nós somos amigos, mas eu sou o teu Senhor. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Nós temos que ser uma igreja que o representa, sendo conduzida nesse cenário presente com o coração da eternidade. Mas quando nós entramos nas esferas que nós precisamos entrar, nós não entramos para defender a causa da igreja, porque a igreja já tem uma causa gloriosa, o fim da igreja é glorioso. Eu só preciso estar na igreja para viver isso com ela. Jesus nem sempre correspondeu a todos. Muitos esperavam Jesus num lugar e ele ia para outro. As pessoas faziam uma reunião para colocar uma coroa na cabeça dele, ele saía pela tangente. E a minha pergunta é, o que fazer com a expectativa das pessoas? O que fazer quando as pessoas esperam de Jesus algo que Jesus nunca dará a elas? Mas ele deixou um recado, ele diz assim, se você quer o que eu tenho, siga-me. Viver com Cristo é muito mais do que um culto. Viver com Cristo é você representá-lo em todas as esferas. Amém? Em todas as esferas. Eu me lembro que uma vez, irmãos, a gente vinha do Paraná para Santa Catarina, não lembro disso, o Reuel não estava lá com a gente ainda. A gente estava de carro e uma das pessoas do carro estava sem cinto, e eu parei, fui parado pela Polícia Rodoviária Federal, e a pessoa que estava atendendo naquele momento, o guarda que estava lá, ele apontou e que uma pessoa estava sem cinto, ela dormiu, tirou o cinto assim, a gente viajou a noite inteira de carro,
E aí me levou para uma salinha e disse: olha, eu vou ter que te multar. Eu disse: o senhor está certo, eu estou errado, fica à vontade. Ele disse: não, mas a gente pode resolver isso de outra forma. Eu digo: não, qual é a outra forma? Se você deixar, se você quiser, eu não preciso te multar. Se você quiser deixar o dinheirinho aí para o café, eu digo: não, por favor, me multe, eu estou errado, eu preciso ser punido. Ele falou: não, mas a gente pode resolver isso. Mas eu não quero resolver, eu quero ser punido. Eu quero ser punido, por favor, dá a multa. Ele ficou me olhando e disse assim, na hora ele perguntou: você é cristão? Eu disse: não, além de ser cristão, eu sou pastor. Ele disse: desculpa, então. Eu disse: não, eu não estou preocupado comigo, eu estou preocupado com você. Como você está numa linha de frente aqui. Você está aqui para ensinar as pessoas a fazer a coisa certa. Cara, esse cara pôs a mão no meu ombro, baixou a cabeça, fardado, me abraçou. Eu dei um livro para ele, abri o carro, dei um livro. Ele disse: eu não vou te multar não. Eu disse: não, por favor, eu quero a multa. Eu disse: primeiro, a sua corrupção queria me libertar, agora as suas emoções. Eu já fui liberto na cruz. Não facilita não, por favor. Aí você diz: não, pastor, isso é muito radical. Sabe o que a palavra radical me ensina? Radical é aquele que vem da raiz. Ou nós vivemos um cristianismo que tem uma raiz de cruz, ou nós vamos ser ignorados, porque nós fomos nos perdendo no caminho, fomos olhando para um outro lado, para uma outra luz. Ei, eu tenho tudo sob controle. Eu não perdi o controle. Você não precisa dar jeitos na sua vida, no caminho, para que você se sinta dentro do padrão. Não. Sabe qual é o nosso problema? É que quando a gente se torna inadequado, a gente quer criar uma adequação. Quando Adão olhou para ele e viu que ele estava nu, ele correu para se adequar. Esse é o problema. Quando eu olho para mim que eu estou inadequado, por favor, não procure uma adequação, corra para a cruz vai adequar você ao padrão de Deus. Agora tem um detalhe: Adão estava nu, correu, pegou a figueira, se tampou sua esposa e se escondeu, porque não adianta você tampar por fora, você sabe que está caído aqui dentro. Ele se cobriu por fora, não precisava se esconder, ele estava coberto. Mas mesmo assim ele se escondeu, porque não adianta. As folhas podem tampar o seu corpo, mas nunca tamparão a sua consciência. Os jeitinhos vão tampar as nossas atitudes, mas não vão tampar as nossas intenções. E Deus, sabe o que mais lindo? É que Deus não faltou o encontro, gente. Deus já sabia que Adão tinha caído. Deus já sabia que Adão estava na lama. Mas ele foi lá: Adão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. E Adão está lá escondido. Para que se esconder, Adão? Você já se cobriu. Mas as folhas não cobrem você por dentro, só por fora. E Adão disse: Senhor, eu ouvi a tua voz e tive. Esse é o problema. Quando a voz do Senhor te causar medo, tem alguma coisa errada. Não crie uma adequação para o encontro. Adão, Senhor, eu ouvi a tua voz e tive medo porque eu estou nu. Aí o Senhor faz a pergunta chave: quem te falou que você está nu? Ou seja, quem você está ouvindo agora? Você não me ouve mais? Você está ouvindo a sua consciência? Está ouvindo o diabo? Está ouvindo quem? Irmão, Deus ia lá todo dia e via Adão nu. Adão estava nu todo dia e Deus estava lá. Só que quando Adão olhava para a sua nudez, ele olhava para ele através de Deus. Depois da queda, ele começou a olhar para Deus através dele. Todo homem que peca, ele olha para Deus através dele. Então ele acha que Deus é incapaz de perdoá-lo, porque, meu Deus,
Você tem que olhar para você através de Deus, com os olhos da eternidade, com os olhos dele, porque se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será abençoado. Mas agora Adão pecou, ele não olha mais para ele através de Deus, ele olha para Deus através dele. Deus disse: vem para cá, Adão, você não pode mais ficar aqui. Sabe que Adão não perdeu Deus, ele perdeu o jardim, o ambiente. Porque o pecado faz isso, ele tira você do ambiente de relacionamento. Mas a cruz devolve você para esse ambiente. A cruz está devolvendo você para esse ambiente, irmãos. Por favor, se mantenha crucificado com Cristo. Nem sempre Jesus fez o que as pessoas queriam, mas ele fez tudo o que o Pai queria. No capítulo 17 de João, do versículo de 1 a 5, ele diz: Pai, eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que tu me deste para fazer. Mas só que quando Jesus diz isso, ele não tinha passado pela cruz ainda, mas ele já disse: eu concluí. Porque ele foi crucificado já dentro. Ele ainda não tinha sido fora, mas por dentro ele já estava morto. Por isso ele sangrou primeiro no jardim, para depois sangrar na cruz. Porque quando Adão cai, sabe o que Adão perdeu? Ele perdeu o jardim. Quando ele sangra no jardim, sabe o que ele me aponta? Ele está me dizendo o seguinte: eu estou devolvendo para você o ambiente que um dia Adão perdeu. E sabe qual é a promessa? Que aquele que vencer comerá da árvore da vida que está no meio do jardim de Deus. Jesus não veio só morrer na cruz, ele veio remir todos os ambientes. Por isso um cristão crucificado, ele vai para os ambientes. Quando ele vai para os negócios, o objetivo dele é remir aquele ambiente. Quando ele vai para a política, o objetivo dele é remir aquele ambiente. Não é só para beneficiar a sua denominação. Quando ele vai para aquele ambiente, ele vai para remir. Porque que quando a Maria viu Jesus, ela pensou que era o jardineiro, porque Adão era jardineiro. Ela confundiu Jesus com jardineiro. Jesus sangrou no jardim primeiro, antes de sangrar na cruz. Ele está remindo primeiro o ambiente. Antes de ele remir a humanidade na cruz, ele remiu o jardim, para dizer: Luiz, a porta que Adão fechou, eu vou deixar aberta. E se você vencer a morte, o inferno, as perseguições, as calúnias, se você vencer o pecado, se você vencer as tentações, ei, a porta está aberta. Tem 2 querubins guardando o jardim vazio, esperando vocês, para que quando você vencer, você comerá da árvore da vida que está no meio do jardim de Deus. Você está me entendendo? Então, por favor, se você perceber que perdeu o ambiente, não se adeque. Não adianta. Não adianta se adequar. Não adianta, canta aquela música que tem unção, não adianta. Não adianta tocar o shofar. Não adianta botar o talite. Não adianta cantar a música do avivamento. Não adianta. Não crie uma adequação para Deus vir. Se mostre nu para Ele. Não se esconda, porque Ele não vai faltar ao encontro. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Ele não vai faltar ao encontro. Ele não vai faltar. O Senhor está nos trazendo para um ambiente dele. A igreja do Senhor precisa entender sobre ambientes, sobre esferas, sobre domínios, sobre territórios. Porque a igreja colocou muita coisa na mão do diabo, que sempre foi do Senhor. A igreja colocou muitas coisas de mão beijada na mão do diabo, coisas que eram do Senhor. Por favor, querido, não se adeque. Não coloque folhas, elas vão secar. A vida do homem é como um sopro. Se você olhou para você, perdeu a paz, se sente inadequado, espere, se mostre nu.
Eu pequei. Não dê argumentos. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Essa era a diferença de Saul e Davi. Saul argumentava tudo, Davi só dizia: eu pequei, meu Deus, vou morrer. Deus diz: calma, calma. Saul dizia: eu fiz isso por causa daquilo. Davi não. Davi não dizia: eu fiz isso por causa daquilo. Davi, quando foi anunciado: você pecou, ele disse: eu pequei, eu vou morrer. Ele sabia o que ele fez, ele sabia a sentença para aquilo que ele fez, mas ele alcançou misericórdia e até hoje é considerado o homem segundo o coração de Deus, e o cetro jamais se apartou da sua casa, porque Deus não busca os perfeitos, Ele busca os sinceros. A unção é para os sinceros, a unção não é para os perfeitos, porque perfeitos, como disse o pastor Juscelio aqui, só na presença de Deus. Amém? Amém? Não tenha medo, Deus vai te dar os recursos para você fazer o que você foi chamado para fazer. Uma visão de Deus, ela não consome recursos, ela provê recursos, ela desenvolve recursos. Uma visão que só consome, ela não pode ser de Deus. E quer saber? Quer saber uma coisa? Muitas vezes a criatividade que você precisa, como é que é? Você diz assim: se eu tivesse dinheiro eu ia fazer isso. Não ia. Sabe por quê? Porque a criatividade, ela caminha junto com a falta de dinheiro. Tem muita gente que se tornou criativo porque não tinha recurso, e ele se tornou criativo. Deixa eu contar uma coisa para você. Como é que chama? É um segredo, mas espalhe. Quando eu era menino, eu me lembro que na necessidade, meu pai não estava em casa, ele foi embora de casa, minha mãe ficou com 3 filhos, grávida de uma menina que nasceu morta. A gente passou muita dificuldade. Eu fui trabalhar de jornaleiro. Nós já fomos curados para a glória de Jesus. Nosso pai hoje é nosso amigo, vai para a eternidade. Ele vai. Por quê? Porque se os pais não convertem o coração dos filhos, a promessa diz que os filhos converterão o coração dos pais. Aleluia. De lá para cá ou daqui para lá, ninguém perde a viagem. E eu me lembro que na necessidade, a minha mãe não tinha mistura, frango, carne. Ela cortava batatas, batata fininha, botava numa frigideira, e ela fazia uma fritada de batata e quebrava um ovo ou 2 ovos naquela batata, e aí ela virava e botava num prato. Aí fazia de novo o mesmo processo: batatas, ovos, e botava em cima daquela fritada, e ela ia fazendo um bolinho de batatas fritas. E a gente comia muito aquilo, irmão. O miojo a gente já chamava de quinojo. E a gente comeu muito aquilo. A mãe cortava e dizia: não tem carne, mãe. Não, mas tem. A mãe fez uma fritada de batata, pronto, comia todo mundo. Aí eu fui pregar há uns anos atrás em Barcelona. Fiquei hospedado lá com o pastor Alejandro, um precioso homem de Deus. E aí ele disse: Luiz Hermínio, eu vou levar você para comer Não, você nunca comeu isto. Eu digo: presupuesto, eu estou aqui, vamos. E ele diz: não, acá é o prato típico de Barcelona. Eu digo: não. Ele disse: sim. E aí foi. Aí botou na mesa. Quando o cara tirou a tampa, disse: a batata da mãe. Irmão, ele disse: não é batata de mama, isto é tortilhas. Eu digo: tortilhas? Ele disse: sim, era um prato típico. Eu digo: não, eu comi tortilha a vida inteira. Eu comi tortilha a vida inteira, pero que não sabia, eu estava comendo o melhor de Barcelona. Porque Por que em um ambiente o que era fruto de uma necessidade, no outro ambiente era fruto de prosperidade? Os meus caminhos não são como os teus caminhos,
Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Assim como não desce a chuva e a neve do céu e para lá não torna, mas antes da semente ao que semeia e pão ao que come, assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, ela prosperará para aquilo que foi designada. Alguém levante a mão e solta o leão que está aí dentro. Oh!